Começou o período de imposto de renda e tem muita gente pensando, meu Deus, o que é que eu faço? Por onde é que eu começo? Se esse é seu caso, principalmente se você tem investimentos fora do Brasil, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como fazer toda a declaração. Esse ano tem novidade, tem lei nova e eu vou te explicar tudo direitinho para você não correr risco de cair na malha fina. Bora lá? Antes de mais nada, vamos ver se você precisa declarar esse ano. Provavelmente sim, porque você está assistindo esse vídeo que vai te ensinar como declarar os investimentos internacionais. Vamos lá, quem precisa declarar? Se você recebeu qualquer rendimento fora do país, seja de aplicação financeira, lucro ou dividendos, com a nova lei isso agora precisa entrar na sua declaração anual, mesmo que o dinheiro não tenha voltado para o Brasil. Quem teve renda acima de R$ 33.888 em 2024, aqui entra salário, aposentadoria, pensão, tudo é tributável. Se você trabalha com atividade rural e teve receita bruta acima de R$ 169.440, se você trabalha com atividade rural e teve receita bruta acima de R$ 169.440, ou então, mesmo que tenha tido prejuízo e queira compensar, também precisa declarar. Se você tem bens ou propriedades no valor acima de 800 mil no último ano de 2024, isso inclui imóveis, terrenos, carros, tudo junto. Passou disso, você tem que declarar. Quem virou residente brasileiro em 2024 e ainda estava aqui no dia 31 de dezembro, bem-vindo! Para variar, você também está na lista da Receita. Quem recebeu rendimentos isentos ou tributados direto na fonte acima de R$ 200 mil, tipo poupança, doações, herança, prêmio de loteria, tudo isso entra na conta e tem que declarar. Quem teve ganho de capital na venda de bens ou direitos, tipo um imóvel, um carro que você vendeu com lucro, mesmo que o lucro tenha sido pequenininho, você precisa declarar. Quem fez mais de R$ 40 mil em negociações na Bolsa de Valores no Brasil ou no exterior, seja em ações, fundos, derivativos, se passou do valor ou teve lucro com imposto, precisa declarar. Se vendeu um imóvel residencial e usou o dinheiro para comprar outro em até 180 dias, mesmo com a isenção do imposto, é obrigatório informar isso na declaração. Quem tem empresa no exterior ou controla uma e decidiu declarar os bens dela como seus próprios, direto no seu CPF, então já sabe, né? Também precisa declarar. Você é titular de uma trust ou de qualquer contrato semelhante com base em leis de outros países? Também entra nessa lista. Se você atualizou o valor de seus bens no exterior com base no valor de mercado, fez isso? Tem que contar para a Receita também. E por fim, para terminar essa grande lista, atualizou o valor de um imóvel aqui no Brasil, pagou aquele ganho de capital com desconto no fim de 2024? Esse tipo de movimentação também te obriga a declarar. Agora que você já sabe quem precisa declarar, quase todo mundo, né? Vamos ao que realmente importa. Quais foram as mudanças que teve para quem investe fora do Brasil? Temos uma nova lei, número 14.754 de 2023, que começou a valer em janeiro de 2024, que mudou bastante coisa da forma como a gente declara e paga os impostos nos investimentos no exterior. Antes, era tudo separado. Dividendos, juros, lucro com ações, cada um tinha uma regrinha diferente. A alíquota diferente e o imposto era pago mês a mês naquele famoso carnê-leão. Agora não, mudou tudo. A partir dessa nova lei, todos esses rendimentos do exterior são apurados de forma conjunta, uma vez só por ano, direto na sua declaração do imposto de renda. E o melhor, a alíquota agora é fixa, 15% sobre o lucro total dos investimentos internacionais. Ou seja, mais simples, mas também continua exigindo bastante atenção. Outra coisa que mudou e que pode até te ajudar, a partir de 2024, se você teve prejuízo em algum investimento no exterior, dá para compensar com os ganhos que teve naquele mesmo ano. E ainda, se sobrar algum prejuízo, você pode computar isso e utilizar em anos seguintes, sem data para expirar. Ou seja, aquele investimento que deu ruim hoje, pelo menos pode te ajudar a pagar menos imposto no futuro. Agora, atenção para essa mudança aqui, que vai pegar muita gente de surpresa. Lembra aquela isenção de R$ 35 mil por mês? Agora ela não existe mais. Mesmo se você tenha vendido pouco, um lucro super pequeno, vai ter que pagar os 15%, independente do valor que você vendeu. Vamos falar de um ponto que costuma confundir muitas pessoas, a variação do dólar. Se você tem uma conta corrente no exterior do tipo não remunerada, ou seja, uma conta simples, onde o dinheiro fica parado e não rende nada, o ganho que você teve com a variação do dólar não é tributado. Mesmo que o dólar tenha subido bastante, como vimos no ano passado, você não precisa pagar imposto sobre isso. Mas mesmo isento, se você tinha saldo nessa conta no fim do ano, você precisa declarar esse valor. Ou seja, se você enviou
enviou um recurso para o exterior, o dólar se valorizou nesse tempo, mas você não enviou o recurso de volta, você não precisa pagar nenhum imposto de renda, mas você precisa declarar no final do ano. E isso entra na parte de bens e direitos, sempre convertido para reais. Para fazer essa conversão, você vai usar o dólar Petax de compra do último dia do ano, que é uma medida oficial do Banco Central. Mas fica tranquilo que daqui a pouquinho eu vou te mostrar o link onde você consegue todas as informações do dólar Petax. Agora, se a sua conta no exterior for aquela tipo remunerada, ou seja, o dinheiro que fica ali rende automaticamente, você precisa calcular esse ganho de capital e informar na declaração, porque aí já entra um rendimento tributável. E os dividendos, será que mudou alguma coisa? Sim, se você recebeu dividendos esse ano, seja de ações ou fundos no exterior, com certeza você reparou que uma parte já ficou retida na fonte, né? Mas olha só, isso não te isenta de declarar e pagar impostos aqui no Brasil, ok? Mas eu tenho uma boa notícia, é que a nova legislação, ela permite que você compense o imposto que já pagou lá fora com o que tem que pagar aqui. Só que tem algumas regrinhas para isso funcionar direitinho, e eu vou te falar quais são. Primeiro, o país de onde veio o dividendo precisa ter reciprocidade com o Brasil, ou seja, um acordo que permita esse tipo de compensação para você não ter uma bitributação. Segundo, você só pode compensar até o limite do imposto que seria cobrado aqui. Não dá para abater mais do que isso. Terceiro, esse abatimento só vale para o mesmo ano que o imposto foi pago. Não dá para usar as sobras para os outros anos e ir compensando em adiante. E por fim, na hora de informar o valor pago no exterior, você precisa converter para real usando o dólar Petax de compra do dia em que o imposto foi pago. Parece muita coisa, né? Mas na prática, se você tiver um informe certinho da corretora ou gestora que você investe, fica muito mais fácil. Antes de eu abrir o programa da Receita com vocês, vamos recapitular tudo que eu falei até aqui. Vou mostrar um comparativo na tela. Como funcionava antes a tributação de investimentos no exterior? Ela era separada pelo tipo de rendimento. Agora ela é unificada em uma base anual de cálculo. A alíquota, antes era variável, agora ela é fixa, 15% sobre o total dos rendimentos. Qual era o momento que você pagava o imposto? Antes era mensal, agora anual junto com a sua declaração de ajuste anual. Compensações de prejuízos não era permitida. E agora? Ela é permitida sem prazo de validade. Aquela isenção que era boa, né, de R$35 mil por mês, existia? Não existe mais. Qualquer lucro é tributável. Variação cambial em conta não remunerada. Ela era isenta de imposto de renda e declarada como um bem, e agora ela permanece isenta e deve ser informada na declaração. E aquela compensação do imposto de renda pago no exterior, ele não tinha uma padronização clara, né? Agora ela é permitida com regras específicas de reciprocidade e alguns limites. Agora vamos para a prática. Primeira coisa, pega todos os seus informes junto com o banco, com a corretora. Se você não tem ou não sabe para onde ir, procura no Google, pede para o seu gerente, para o seu consultor, para o seu assessor e depois baixa o programa da Receita Federal. Eu vou te mostrar por onde. Então vamos lá, pessoal. Essa é a carinha aqui do programa do Imposto de Renda. No dados do contribuinte, você vai preencher todos os seus dados pessoais, nome, data de nascimento, enfim, seu endereço. Hoje eu vou mostrar como a gente adiciona os bens e direitos, ou seja, os ativos que você possui no exterior. Então a gente vem aqui em bens e direitos, a gente vai clicar sempre em novo e a gente vai ter aqui os grupos. Aqui vai ter bens móveis, participações societárias, aplicações, investimentos, créditos, fundos, criptoativos e até outros bens e direitos. Eu já deixei até alguns exemplos para você ver. Então, por exemplo, se a gente quer declarar um ETF, como o QQQ, quando a gente abre o grupo, a gente vai vir no número 3, participações societárias, e o código vai ter algumas opções. Ações, cotas, holding patrimonial ou outras participações. Vai ser ações. Depois, sempre vai vir a localização do país como Brasil. Mas se estiver nos Estados Unidos, você vai ter que pôr o código 249 Estados Unidos. Se for algum outro país, é só você procurar aqui na barra de pesquisa e estar colocando ele. Na descrição, você coloca o número de ações, de cotas que você tem nesse ETF. Aqui também podia ser uma ação, por exemplo, uma ação da NVIDIA. Qual foi o custo médio de aquisição que você teve nesse ativo e aonde que ela está custodiada. Aqui no caso do meu exemplo, eu coloquei na Drive Wealth, que é uma corretora americana. E sempre você vai colocar o valor aqui da situação entre então do 12 em reais. Para isso você utiliza o valor do dólar Petax, que é do último dia do ano, aquele dólar Petax que é feito pelo Banco Central, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição
para você poder pegar esse valor. Um outro exemplo, se você quer declarar, por exemplo, um bonde, tá? Então você vem no grupo 4, aplicações e investimentos. O código, você vai pôr títulos públicos e privados sujeito à tributação. Localização, vai colocar Estados Unidos, ou seja, onde estiver nesse país. Você vai colocar o código do bonde e também a situação dele no último dia do ano. Um outro exemplo, muitas vezes você tem um saldo residual que fica ali na corretora estrangeira. Então, você vem no grupo número 6, que é depósito à vista e numerário. Depois o código, você vai usar o número 1, tá? Depósito em conta corrente ou conta de pagamento. Por localização, a discriminação, aí você pode pôr o saldo em dólar mesmo, que você tem ali na corretora, só que depois você faz o cálculo, a conta, para colocar qualquer situação em 31/12. E por fim, você pode ter também algum mutual bonds, né? É um investimento muito conhecido. Então você vai vir no grupo 7, fundos, o código vai ser o 99, que vai ter diversas opções, você vai vir no 99, fundos de investimentos no exterior, colocar a localização, o número de cotas que você tem nesse mutual funds, qual que é o número ISIN dele, tudo isso vem no seu informe de rendimentos da corretora, tá? O custo médio de aquisição, e aqui você pode tanto colocar se ele é negociado em bolsa ou não. No caso, o mutual funds, esse daqui específico, não é negociado em bolsa, e qual que é o valor dele aqui em real no último dia do ano. Então, meus amigos, é assim que a gente declara os investimentos no exterior na nossa ficha de bens e direitos. Se você tiver alguma dúvida ou algum investimento que você não sabe como declarar, já deixa aqui no comentário. Mas o vídeo ainda não está acabando. Eu vou mostrar para você também como você calcula o ganho de capital que você teve no exterior e um exemplo prático. Põe na tela, Mandinha. Para ficar mais fácil de entender, olha esse exemplo. No dia 5 de fevereiro de 2024, você comprou ações da Tesla investindo $2.000. E depois, no dia 20/8 de 2024, você vendeu essas ações por $2.300. Ou seja, você viu um ganho de $300 aqui nessa venda. Para calcular o ganho, você precisa transformar todos esses valores em reais utilizando o dólar Petax, tá? De cada data. Isso é importante falar. Então, o dólar Petax, no dia 5/2, ele estava 4,95 quando você fez a compra. Já quando fez a venda, no dia 20/8, o dólar Petax estava 5,10. Então, se a gente converter o valor de compra de $2.000, que foi 4,95, o valor da compra seria R$9.900. E o valor da venda, de $2.300 convertido no Petax do dia que foi 5,10, seria R$11.730. Então, o lucro dessa operação foi de R$1.830, e é esse valor que entra como ganho de capital e vai ser tributado com alíquota de 15% no ajuste anual do imposto de renda. E se tiver o caso de você ter recebido alguns juros ou cupom em que o próprio valor recebido já é o ganho, aí você vai usar o dólar Petax do próprio dia que você recebeu esse pagamento para estar convertendo para reais. Eu sei que é muito conteúdo para apenas um vídeo, então deixa nos comentários o que você tem mais dúvida, compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa, estar perdido nessa parte de como declarar no imposto de renda, e se necessário eu vou até criar uma playlist com todas essas dúvidas. Então deixa seu comentário aqui. Grande abraço!